A tendência do Bitcoin e do mercado de criptomoedas está muito perto de se reverter e você precisa ter uma noção de quais criptomoedas têm o maior potencial, pelo menos nesse primeiro contato. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com você 8 criptomoedas que eu estou de olho já para comprar em novembro. O primeiro projeto se chama LDO. A LDO tem hoje menos de 1 bilhão de market cap. Isso entrega um potencial de crescimento muito bom, mas não só por esse motivo. Também por ser o top 1 em TVL dentro do mercado de cripto, dentro da tecnologia blockchain. Então é um projeto que tem muito fundamento, mas o preço parece não estar acompanhando porque a tendência do mercado, no geral, ainda está sendo de baixa, próximo de se reverter. Só que o mais importante que você tem que ter noção é justamente a tendência gráfica, tá? Isso aqui é importante para você se localizar e tentar fazer uma compra em um momento oportuno e não simplesmente comprar, às vezes, no pior momento possível, no pior preço. Então, com base no preço, você consegue ter uma noção do que você pode fazer. A LDO, por sinal, ela tá com um padrão que entrega uma reversão. Você que me acompanha sabe que eu falo muito sobre o padrão de cunha descendente. É um padrão que vai afunilando, o preço vai caindo e afunilando até o momento que ele reverte. Você vai ver que é exatamente esse padrão que nós estamos tendo. E como é que você se posiciona dentro de um padrão como esse? Você tem duas opções. A primeira é esperar esse rompimento acontecer e comprar justamente numa confirmação de rompimento, ou você aproveitar, por outro lado, essa zona vermelha aqui que está servindo como suporte. Você pode ver que no gráfico semanal, a última vez que a Lido bateu aqui mais ou menos em 80 centavos, 90 centavos de dólar. Bom, chegou nessa zona de novo e está usando como suporte. Se perder essa região, a Lido iria buscar os 40 centavos. E pelo contexto do mercado, eu não vejo isso como muito viável. Ou seja, nós temos aqui, tecnicamente falando, duas zonas de compra para a Lido. Primeiro, essa região que nós estamos aqui. E segundo, a região ali embaixo, que claro tem uma probabilidade até que baixe de buscar a segunda região. Então, se você tem interesse em comprar Lido para esse ciclo, pegar, aproveitar esse padrão, no geral ela está dentro de uma zona de compra. Então, para LDO, a zona de compra fica em torno de $1. Se a gente for olhar para a segunda moeda, ela se chama COT. Já é uma moeda de um risco maior, tá? É bem menor o tamanho dela. Você vai ver que tem 156 milhões de dólares de tamanho de mercado. Então é uma moeda, querendo ou não, de altíssimo risco para o contexto do mercado. O supply dela está bem limitado, de 90% aproximadamente. Isso é bom, que torna o projeto escasso e ainda com potencial grande de crescimento. E para quem conhece COT aí há muito tempo, sabe que ela está no mercado já fazem anos, já passou pelo ciclo passado e está tentando se manter. O curioso do padrão que a COT está desenhando nesse momento é praticamente o mesmo da LDO, só que tem algumas diferenças. A diferença crucial é que, diferente da LDO, a COT ela já entregou uma alta e está retraindo depois dessa alta. Ou seja, repara comigo, o fundo que a COT marcou lá atrás, em agosto de 2023, está abaixo do fundo que a gente marcou agora. Então, querendo ou não, a COT está subindo, tá? De forma lenta, mas está subindo. Bem diferente, por sinal, da LDO no caso. Você vai olhar aqui o gráfico da LDO. Bom, você não tem esses fundos, né? Pelo menos esses fundos ascendentes. Ela está só com fundos do mesmo nível ou até abaixo. Então não está com essa tendência boa como a COT. Isso é um detalhe importante, que se você acabar escolhendo projetos que estão com essa tendência de alta, alguns que eu vou te mostrar aqui estão, é interessante que você está pegando uma moeda mais forte, tá? Só que as moedas que estão mais atrasadas, pensa comigo como se fosse uma possível assimetria. O interessante da COT aqui é o rompimento que ela fez dessa linha de tendência de baixa, tá? Então, você vai notar que se botar no gráfico diário, a COT veio trabalhando abaixo dessa linha quando ela começou a corrigir e finalmente, recentemente, ela fez o rompimento para cima e agora está sendo amassada aqui embaixo. Se você for reparar bem, nós temos um padrão de cunha descendente aqui, um padrão que você sabe tende a romper para cima. Então, no geral, nós temos um contexto muito bom, um contexto de rompimento e confirmação de rompimento. Então, tecnicamente falando, quando uma linha de tendência importante ela é rompida, geralmente o mercado volta para retestar, tá? Então, isso aqui acaba sendo uma zona de compra importante, ou seja, se comparar LDO com a COT já rompeu para cima, está confirmando, enquanto a LDO ainda está dentro do padrão. Então a COT, querendo ou não, tem uma vantagem competitiva em cima da LDO, mas também considere o tamanho de mercado diferente, tá? Então, no geral, a COT, enquanto ela estiver tocando nessa linha de tendência aqui, buscando essa confirmação dentro desse padrão,
você tem uma zona de compra, tá? Uma segunda alternativa é esperar o rompimento dessa linha de tendência que ela marca aqui nos topos no gráfico diário e você compra ali no rompimento. Aí você poderia e tem uma probabilidade de pegar uma continuidade desse movimento. Então, o mais importante, você vai notar que o meu esforço vai ser para moedas que têm um potencial para alta, que já fizeram um rompimento e estão confirmando. O exemplo da LDO foi porque ela tem um fundamento muito forte por trás e ainda tem um padrão que geralmente entrega alta, então ela pode, querendo ou não, entregar um bom retorno. A próxima moeda da vez se chama AVAX, essa é mais conhecida, ela também é bem maior, tá no ranking 13 hoje com 10 bilhões de market cap, então querendo ou não, é uma moeda muito maior do que as outras que a gente viu. As escalas de risco são imensas, temos várias opções, então você tem que considerar isso na hora de investir e estruturar a sua carteira. Lembrando, você tem que ter controle da estrutura da tua carteira e os níveis de risco que você está tomando. Sem isso, você vai estar nesse mercado, nesse ciclo de alta completamente cego, sem direcionamento nenhum, tá? Isso é importante. A VAX, por sinal, além de ser um bom projeto, além de ser um ranking, tem um ranking muito importante, ranking 13 no mercado e tem muito capital, nós temos ainda um padrão interessante aparecendo nela, tá? Você vai notar que ela já fez um padrão de cunha descendente, assim como a LDO, ela, assim como a COT, tá? Ela praticamente junta um pouco da COT e um pouco da LDO. Nós temos fundos ascendentes, olha só como é que ela pegou uma vantagem muito boa do fundo anterior, ou seja, está em tendência de alta aqui no gráfico semanal, está buscando um suporte agora, mas melhor que esse suporte, ela fez uma cunha descendente, olha só esse padrão, rompeu e nesse exato momento ela está buscando uma confirmação de rompimento, ou seja, está entregando aqui uma zona de compra a cerca ali dos $20 para os 25, tá? Então aqui tem uma zona de compra para esperar uma continuidade dessa alta. A próxima moeda se chama PIT. Essa moeda chamada PIT Network está mais ou menos no ranking 57 com 1,2 bilhões de dólares, um pouquinho a mais que a Lido, mas o importante que eu consigo ver na PIT seria o padrão gráfico dela, tá? Então, o padrão que você vai acabar notando é um rompimento do gráfico diário, ou se você jogar para o semanal fica mais claro ainda, você vê que ela rompeu uma tendência semanal, uma tendência que na verdade dá para olhar muito melhor e detalhadamente no gráfico diário. Então aqui você tem vários topos que a PIT foi trabalhando, sacramentou uma tendência corretiva que durou um bom tempo e finalmente, recentemente fez um rompimento para cima. Então, querendo ou não, a estrutura toda pessimista e corretiva da PIT foi quebrada. Então, enquanto ela estiver nessa zona aqui, a gente pode até adicionar isso, botar isso aqui como uma zona de acumulação. Entre 24 centavos de dólar até os 40, você tem uma zona de acumulação aqui para esperar um rompimento e um crescimento da PIT já mais para frente, né? Jogando uma progressão aqui, projeção mais para frente, com potencial aqui de dar o início a uma grande alta a partir desse momento que nós estamos vendo agora. Outra moeda que a gente não pode deixar de olhar e pelo menos adicionar, como o mercado está muito forte para memes, não tem como você desconsiderar isso aqui, tá? Nós temos a Shiba aqui com 10 bilhões de market cap, é uma moeda querendo ou não mais consolidada, maior, só que ao mesmo tempo, por ser meme, não dá para você ter tanta esperança com um projeto como esse, porque já é grande, tá? Então toma cuidado que quando você pega um meme muito pequeno, aí tem a possibilidade do mercado notar, subir, mas agora quando o meme está muito grande já, bem posicionado no mercado, não dá para você esperar e ficar com projeções irreais, tá? Olhando no gráfico da Shiba, por sinal, a situação está bem interessante, assim como outros, ela também está com uma tendência de alta aqui no gráfico semanal, essa vantagem que ela tem é muito boa. E além disso, no gráfico semanal aqui, ela já rompeu uma linha de tendência, assim como a gente falou nos outros projetos. É um dos pontos que eu mais estou de olho, porque mostra que alguns projetos estão quebrando e saindo de uma estrutura corretiva. Isso abre margem para valorização e sinaliza que a tendência corretiva acabou, então o clima, querendo ou não, fica otimista. E o que vai ser direcionado muito melhor pelo comportamento do Bitcoin. Mas você vai notar que ela fez um rompimento, está um pouco lateral, buscando uma confirmação de rompimento, enquanto ela estiver tangenciando essa linha de tendência, caso tenha uma queda, dará uma zona de compra muito importante, tá? Muito interessante para você que está buscando uma valorização da Shiba. Para fazer uma variação aqui dos projetos, esse projeto aqui já é mais conhecido, é um projeto vital, tem uma importância muito grande para o projeto, já que é um oráculo, não é um oráculo qualquer, é literalmente o oráculo mais poderoso do nosso mercado, que serve literalmente para tudo que você imagina, ainda mais com a narrativa de RWA e a linha que se faz necessária
nesse quesito. A Link tem 7 bilhões de market cap, comparando com a Shiba, ela é bem menor e tem um grau de importância infinitamente maior, na minha opinião. Agora, o gráfico da Link aqui também está extremamente interessante, por ser um projeto desse calibre, a gente pode dizer. Também está com uma tendência de alta muito forte aqui, querendo ou não, né? Uma distância do primeiro fundo para o segundo relativamente grande, e agora está tentando sair desse padrão de cunha descendente, rompendo para cima, a situação muda completamente. Ou seja, enquanto ele ficar nessa aglomeração aqui de candles, você pode estar vendo uma preparação da Link para sair desse padrão para cima, a depender novamente de várias variáveis do mercado e também do próprio Bitcoin. Para você ficar de olho, cara, é só se inscrever nesse canal. Meu papel aqui é te dar informação e te ajudar na tomada de decisão para você ser o mais inteligente possível. Esse mercado é de alto risco, você não vai conseguir ganhar dinheiro com ele com sucesso se você não souber o que está fazendo. Com essas informações, você consegue se situar e tomar uma decisão muito mais inteligente. Você vai perceber que os projetos que eu tô falando é um mix de projetos que estão mais atrasados e outros que já romperam a tendência, tá? Uma carteira bem definida, ela trabalha em cima disso para você ter o melhor dos dois mundos. Moedas fortes que podem entregar uma continuidade de alta e moedas fracas que entregam assimetria. Tá? A próxima se chama Mina, ela já tem $500 bilhão de tamanho de mercado, é um projeto relativamente já conhecido pelo mercado, tá? Tem um potencial interessante, mas o mais importante para a tomada de decisão é o padrão que ela está tendo nesse exato momento, que a gente pode falar que, bom, não tá lindo igual os outros projetos, tá praticamente igual a Lido, né? Buscando um suporte aqui, fazendo provavelmente um fundo duplo, mas o mais interessante, se a gente jogar para o gráfico diário, você vai notar um rompimento. Então isso aqui você pode encarar como rompimento de tendência. Então toda a correção que ela fez desde março, mais ou menos 6 meses com o mercado caindo, você tem um projeto aqui que já fez o rompimento, tá buscando uma estrutura lateral. Essa estrutura lateral geralmente é esperado, tá, que isso não aconteça, é esperado que ela suba, caia, busque um fundo e volte a subir. Tá? Esse movimento que ela faz mais chato, mais lateral, é por causa do contexto macro do mercado, principalmente por causa do Bitcoin. Então entenda que, querendo ou não, o que está guiando o mercado é o Bitcoin. As altcoins têm o tempo próprio, mas o mais importante é a tendência que as altcoins estão no geral. Claro que tem essa margem de erro entre zona de compra, mas de acordo com a volatilidade do mercado, você tem que entender que isso é normal, tá? Comprar, cair 20%, uma valorização, uma desvalorização de 20% no mercado de cripto é uma parada completamente normal. Só vai se impactar com isso quem realmente não está acostumado com esse mercado, tá? E aí nós temos a próxima. Essa moeda, por sinal, ela já é mais forte, tá com uma estrutura fortíssima, que é a CKB. A CKB hoje tem $500 bilhão de market cap. Se eu for sincero com vocês, de todas essas moedas que estão nessa lista, a CKB é a mais interessante pelo contexto atual dela. Por quê? Porque ela está fazendo uma pausa de uma grande alta. Você vai notar que ela já tinha subido bastante. Olha só no gráfico semanal, a estrutura que ela fez, ela buscou um fundo aqui, subiu pra caramba aqui, se a gente for botar em termos de porcentagem, entregou uma valorização de 1.200%. Depois dessa valorização toda, ela fez uma queda, entregou uma queda, né? Uma correção que foi seguida desse padrão de cunha descendente, e aí finalizou esse padrão de cunha descendente. Olha que legal, já entregou mais uma porrada de alta, agora está fazendo uma nova correção. Se você for para o gráfico diário, provavelmente você vai conseguir ver algum padrão, talvez uma nova cunha descendente aqui, e, bom, talvez e que possa romper para cima, mas no geral o importante de acordo com essas linhas todas, pode parecer bagunçado para você, tá? Mas é o seguinte, no gráfico semanal, ela tem esses dois topos aqui. Topos que foram marcados e a gente consegue traçar uma linha de tendência, que é essa linha de tendência aqui, que é a principal da tendência histórica da CKB. Quando ela subiu e voltou com esse padrão de cunha descendente para confirmar o rompimento, olha só, rompeu, voltou, confirmou na região verde e está querendo subir agora. Então no macro, ela está fenomenal. No curto prazo, está dando oportunidade para se posicionar depois desse rompimento dessa cunha. Então, eu vou tirar essa linha de tendência, isso aqui para ficar mais claro. E olha só que legal. Ela fez este rompimento aqui e agora está buscando uma retração para continuar alta, tá?
Pelo menos é isso que parece, e agora está buscando suporte nessa região. Então a CKB em torno de 0.012 acaba sendo bem interessante, tá? Porque é um projeto que já demonstra uma força recorrente. Isso aqui é importante. Lembrando, você tem dois tipos, moedas que estão muito fortes e, novamente, para você entender, moedas que estão mais atrasadas, que entregam assimetria. A CKB, por sinal, é uma moeda que já entrega um potencial não tão alto, porque ela já está subindo, mas a gente pode falar uma tendência mais previsível, porque ela já subiu e agora é só literalmente surfar a tendência em pontos específicos. E agora parece ser um ponto específico para esperar uma continuidade dessa alta, lembrando, a depender do Bitcoin.